Olá, na entrevista de hoje nós temos a participação do Dr. Márcio Ferreira, que é juiz da Vara de Registros Públicos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Dr. Márcio. Eu que agradeço o convite. E também o Dr. Celso Belmiro, que é presidente do Colégio Notarial Seção Rio de Janeiro e que no ano que vem assume a presidência do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Rio também. Vamos começar conversando sobre como que o senhor avalia hoje a atuação dos serviços extrajudiciais no Rio de Janeiro, no estado como um todo. Essa atividade do serviço extrajudicial hoje passa por um momento de reflexão das suas atividades. Por que digo isto? Digo isto porque, fundamentalmente, é um serviço essencial ao Estado. Não há como se deixar de se pensar em seguridade jurídica ou segurança jurídica dentro do sistema judiciário e de garantias ao cidadão sem que nós tenhamos uma atividade notarial ou de registro eficaz. É lógico que isso passou por várias transformações, remonta às primeiras atividades feitas pela Igreja, nos primeiros atos de registro, e hoje, nesse momento, se repensa essa atividade. Algo que é essencial, como eu já disse, e que merece toda a nossa atenção, todo o nosso apoio. Isso é indiscutível. Todas as questões referentes a notas e registros são encaminhadas para a Vara de Registros Públicos. Sim, no Rio de Janeiro nós temos somente uma Vara de Registros Públicos. E é onde todas essas consultas, aquelas ações próprias relativas à matéria de competência da Vara, ali tramitam. E isso talvez seja uma coisa muito positiva. Eu acho que essa Vara ela é uma referência entre a atividade dos cartórios, e a posição que o Tribunal de Justiça há de tomar com relação a essas atividades do cartório. Eu acho isso muito interessante. Existem alguns lugares que não têm a Vara de Registro Público, mas eu acho que isso traça um norte, cria uma identidade, estabelece uma parceria entre todo esse sistema extrajudicial e o sistema judicial. Eu acho que o juiz que vem trabalhar na Vara de Registro Público precisa ter uma afinidade, um compromisso com esse serviço extrajudicial, até para que você consiga efetivamente estabelecer um diálogo. Eu acho que não existe nenhuma atividade hoje do Poder Judiciário onde não se possa imaginar a existência de um diálogo, de uma conversa. E aqui essa coisa fica mais estreita, fica mais particular. Por força de quê? Por força de ser uma vara única, por força de nós estarmos sempre, de alguma forma, unidos na busca desse aperfeiçoamento, e isso só vem trazer resultados positivos para a população. E no caso, o senhor poderia ilustrar o que recentemente tem chegado no seu gabinete? Existem dois grandes universos no gabinete, Existe um universo dos processos que essencialmente fazem parte do acervo da Vara de Registros Públicos e que por ali tramitam com uma certa regularidade. E existe também o acervo, vamos dizer assim, do Registro Civil de Pessoas Naturais, que não pertence efetivamente à Vara, mas todo o procedimento do RCPN são remetidos à Vara, e talvez até nesse RCPN nós tenhamos algumas situações mais interessantes do que propriamente no processo que esteja lá tombado e pertence à Vara. Talvez um exemplo interessante seria, por exemplo, quando você tem a situação de nomes. No outro dia mesmo foi uma coisa interessante, um pai teria cismado de que seu filho devia se chamar Raio. E aí nessa situação eu falei, peraí, o senhor assim não dá. E ele era hippie, teria feito uma promessa num dia de trovão. Eu falei assim, não dá. E a gente começa a querer estabelecer certas regras, criar certos conceitos e até mesmo instruir as pessoas para que elas não cometam erros de que mais tarde venham se arrepender. Porque numa situação normal de vida, numa situação regular de vida, quando você for procurar um emprego, diante de uma situação fática, provavelmente a pessoa que será escolhida diante de duas será aquela que se passa mais dentro de um contexto social adequado. E aquela pessoa, em razão de vamos dizer assim, de um capricho de um pai, acaba tendo sua vida, de certa forma, comprometida. Mas
A vara é muito dinâmica, né? Esse universo, tanto dos processos que pertencem efetivamente a ela e esses processos do RCPN, tem várias situações interessantes. Nesse caso do nome, é muito comum mesmo. Alguns registradores, eles registram nomes estranhos. Sim. Alguns podem se negar. Podem. A lei é clara. No caso, A dúvida recorre à vara. recorre à vara. Tá. E no caso, por exemplo, da escritura declaratória de união estável das 3 mulheres, já foi... Não chegou na vara, eu sei que vai acabar indo esse processo. Para mim, é algo que tem que se analisar com calma. Por que eu digo se analisar com calma? Uma coisa que também deverá ser postura do juiz da vara de registro público. Ele é muito próximo de fenômenos da sociedade. E isso é algo que está aí. Então, ele não deve analisar isso necessariamente à luz do seu conhecimento. Ele deverá analisar isso dentro de todo um contexto social e procurando, da melhor forma possível, interpretar ou dar eficácia a essas relações jurídicas dentro desse novo conceito de sociedade, né? E por isso eu disse, o juiz da vara de registro público ele não tem que ser necessariamente um interpretador único, exclusivo da lei. Ele precisa ser um analista dos fenômenos sociais. É porque, na verdade, sempre que existe uma novidade, uma inovação, tem que se procurar uma solução jurídica para aquilo, né? Sim. E aí, que é exatamente esse caso. Mas eu, enfim, penso também que tem que existir um zelo, né? Um zelo muito grande, porque senão as coisas meio que... No outro dia eu determinei um registro de uma relação afetiva de 2 homens, né? Que também é uma situação mais diferente. Mas o fenômeno social está aí. Nós, quando estamos na Faculdade de Direito, nós aprendemos que uma das fontes do direito são os costumes. E ali você lida necessariamente com os costumes, porque você está na ponta da origem da formação da sociedade, principalmente quando você está diante de processos de registro civil de pessoas naturais, que é a vida. Então, diante dessa interpretação desse contexto da vida, mais do que fundamental é você saber olhar isto, né? Com olhos de que a sociedade se transforma à sua frente. E você, como juiz de vara de registro público, tem que ter a capacidade de saber enfrentar esses problemas. Mas talvez isso seja uma desculpa, talvez isso seja muito interessante, né? Sim, é uma visão gratificante, é um exame, uma análise do sistema diferente das outras varas. Eu, por exemplo, acho que jamais conseguiria ser um juiz só de uma vara civil, por excelência, ou de uma vara empresarial. Talvez até cumprisse minha função institucional da melhor forma possível, mas eu talvez não me realizasse como pessoa sendo juiz no lugar desse, né? Se nós formos observar a minha vida como magistrado, já tem algum tempo, sempre estive ligado a relações do Estado, né? Talvez isso até facilite que eu consiga interpretar melhor o sistema de evolução da sociedade do que outros colegas. Mas isso não é, como diria, nem melhor nem pior, é apenas diferente. Doutor Celso? Sim, que a sociedade está sempre em evolução e o papel do direito é acompanhar. E grande parte dessas evoluções acabam desembocando na vara de registro público, né? Então, por isso que a atuação do Márcio lá, do Márcio, é fascinante, é um caldeirão de coisas novas, interessantes, surgindo o tempo inteiro. Eu queria fazer uma pergunta para ele, porque a gente já tem atividade associativa, busca sempre a participação das nossas associações, a busca de sermos ouvidos sempre que uma demanda que envolva a nossa atividade chegue, seja na vara, chega na corregedoria. A gente está aos poucos conseguindo isso. Eu queria ouvir do Dr. Márcio qual é a opinião, a visão que ele tem dessa necessidade de participação das nossas associações. Doutor Celso Belmiro, eu acho o seguinte, ouvir o juiz da vara não é uma coisa, na minha visão, para a atividade do notário,
fundamental. Ela pode ter um certo caráter de essência na produção do resultado que se pretende como todos bom cidadão, né? Eu tenho plena consciência hoje em dia de que tanto o notário quanto o registrador ele procura fazer o melhor de si pela sociedade. Então, a atividade de se ouvir o magistrado da vara de registro público, eu acho que ela só se deve dar fundamentalmente com a ideia, com a busca do aperfeiçoamento, do amadurecimento da atividade extrajudicial. Eu acho que esse é o parâmetro da postura entre a figura, né, do titular de um cartório de registros ou notas e o magistrado. Eu acho que se os colegas conseguirem entender isso, é um grande passo. E essa interlocução é fundamental, né? Também Sim. o contrário, quando houver a iminência de uma decisão que vai afetar toda a comunidade de notários e registradores, também é a gente ser ouvido, né? Eu acho essencial. Eu acho que o juiz precisa saber fazer esse diálogo, né? Eu, necessariamente, eu não sou detentor de todo o conhecimento. Ninguém é. Mas eu acho que se você pretende fazer, como eu disse, esse aperfeiçoamento, nada como ouvir quem está ali na ponta trabalhando com isso. Isso é fundamental, né? Eu acho que aquela ideia que se tinha de tempos atrás, de alguns anos atrás, hoje, a partir principalmente da Constituição de 88, cria-se um novo perfil, cria-se uma nova ideologia, uma nova postura social. E isso tem que ser extremamente cuidado com carinho. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Márcio. Muito obrigada, doutor Celso. E nós voltamos daqui a pouco com mais um módulo da TV Cartório.